Ele preferia morrer de fome a aceitar uma esmola. Christiania. Fim do século XIX. Um escritor sem nome vive nas ruas, sem emprego, sem dinheiro, sem uma refeição de verdade há dias. Dorme onde dá, um banco de parque, um quarto alugado quando junta trocado. Às vezes nem isso. Carrega um lápis e um caderno como se fossem os únicos bens que realmente possui. Ele tem talento. Escreve artigos, ideias, páginas inteiras na cabeça, sentado num banco frio, enquanto o estômago dói tanto quanto a mão que seguraria a caneta. Mas cada recusa de um editor dói mais que a própria fome. E aqui está o problema. Ele tem uma saída. Várias, na verdade. Comida, ajuda, esmola. Ele recusa todas. Um mendigo pede uma moeda na rua. Ele não tem nada. E mesmo assim, entrega a última moeda que possui, só para parecer um homem que ainda tem alguma coisa. Mas isso não é o pior. Empenha o colete, depois os próprios botões, um por um, só para não precisar admitir em voz alta que está faminto. Quando alguém oferece comida direto na mão dele, ele inventa uma desculpa. Diz que já comeu, diz que não precisa. A mentira sai mais fácil que aceitar a piedade de outra pessoa. Existe um detalhe que muda tudo. Ele não é orgulhoso por força. É orgulhoso porque é a única coisa que ainda controla. Sem dinheiro, sem casa fixa, sem comida, o orgulho é a última posse que ninguém pode confiscar dele. Vai até a redação de um jornal entregar um artigo. Espera horas na sala de espera, fingindo calma, enquanto o corpo treme de fraqueza. Quando o editor finalmente aparece e oferece um adiantamento em cima da promessa de mais textos, ele quase recusa por orgulho. E só aceita porque fingir que não precisa do dinheiro. Ali, na frente de outra pessoa, seria orgulho demais até para ele. Conhece uma mulher, Ilajali, numa noite qualquer, na rua. Finge ser um homem de posses, bem-sucedido, cheio de planos. Mentira atrás de mentira, só para ser visto como alguém que vale a pena. Quando ela se aproxima de verdade, com afeto genuíno, ele foge. Não sabe receber isso sem se sentir exposto. Agora presta atenção. Seu corpo já não aguenta mais o jogo que a mente insiste em jogar. Ele mastiga uma lasca de madeira só para enganar o próprio estômago. Morde o próprio dedo até sangrar, tentando confundir a fome com dor. Vende as roupas do corpo, peça por peça, e continua recusando qualquer ajuda direta, qualquer esmola, qualquer gesto de caridade que pareça diminuí-lo aos olhos de quem oferece. Um editor finalmente aceita um dos seus textos e paga adiantado. E o que ele faz com o dinheiro? Não compra comida de verdade. Dá boa parte para uma criança na rua, num gesto de generosidade que ele mesmo não pode bancar, só para continuar se enxergando como um homem melhor que a própria miséria. A senhoria pergunta mais de uma vez se ele tem como pagar o aluguel atrasado. Ele responde que sim, que o dinheiro está para chegar, que é só questão de dias. Não é verdade. Nunca foi. A senhoria o expulsa do quarto minúsculo onde ainda dormia. Ele não implora, não negocia, sai andando como se tivesse escolhido ir embora. Um médico, um estranho, várias pessoas ao longo da história oferecem comida, abrigo, um pouco de dinheiro sem juros. Ele recusa quase todas as vezes, com a mesma desculpa educada, o mesmo sorriso que esconde o corpo cada vez mais fraco. Desmaia na rua, mais de uma vez, acorda, se levanta sozinho e volta a caminhar como se nada tivesse acontecido. Não é força de vontade, é medo. Medo de que aceitar ajuda signifique admitir que ele é, de fato, um homem faminto e derrotado, e não o gênio incompreendido que finge ser. No fim, exausto, o corpo reduzido a quase nada, aparece uma saída real, um posto num navio, deixando Christiania para trás. Ele podia ter ficado, podia ter aceitado ajuda, se reconstruído devagar, talvez até voltado para Ilajali. Em vez disso, escolhe o navio, sozinho. Sobe a bordo ainda fraco, ainda orgulhoso, com nada além da roupa do corpo e a certeza de que não deveu nada a ninguém. Não é uma vitória. É a mesma fome de sempre, agora com um oceano na frente, em vez de uma cidade. O orgulho que devia protegê-lo da vergonha foi exatamente o que custou tudo. A saúde, a mulher, o teto, os amigos que podia ter feito. Ele venceu a batalha de nunca pedir e perdeu literalmente tudo o mais no processo. Essa não é uma história sobre força de vontade. É uma história sobre um homem destruído pela própria recusa em ser ajudado. Se isso te tocou, tem outro vídeo no canal sobre uma família inteira presa no mesmo erro.
geração após geração, sem nunca conseguir escapar do próprio destino. Isso te tocou? Se inscreva agora no Anima et Umbra.